caminho da atitude. Faz parte da série de mensagem, o caminho mais excelente. Se você está com a Bíblia aí, Mateus capítulo 5, verso 5. Apenas um versículo. Se você não está, eu vou ler. Você acompanha a leitura. Mateus 5, 5 diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado os mansos. Algumas traduções diz humildes, pois desses herdarão a terra. Vamos repetir juntos? Bem-aventurado os mansos, pois estes herdarão a terra. Só mais uma vez. Bem-aventurado os mansos, pois estes herdarão a terra. Fecha teus olhos aí, Espírito Santo do Senhor. Entregamos em tuas mãos esse momento tão precioso, tão lindo, em que a tua palavra, ela precisa ser ministrada aos nossos corações, para nos gerar vida, que o Senhor possa tocar em cada um dos homens e mulheres aqui presentes, que não nos deixe sair deste lugar do mesmo jeito. Faça-se a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema deste dia é o caminho da atitude. Mateus 5:5, Jesus fala sobre mais uma bem-aventurança. Jesus fala sobre mais um caminho que nos gera uma felicidade que o mundo não pode nos dar. Esse caminho mais excelente é um caminho preparado pelo próprio Senhor. Deus preparou esse caminho desde a criação, mas o homem entregou nas mãos do inimigo por sua desobediência. Mas Deus enviou Jesus para abrir novamente esse caminho. E através do sacrifício de Cristo, esse caminho está aberto na nossa direção. Então Jesus vem nos ensinar quais são as atitudes que nós precisamos tomar para vivermos as promessas do Senhor. Aqui, nas bem-aventuranças, todas elas têm uma promessa de Deus para uma escolha que eu e você podemos fazer aqui na terra. Nesta feita, Jesus diz: bem-aventurados são os mansos, pois estes herdarão a terra. O autor, chamado D.A. Carson, ele escreve: pobreza de espírito diz respeito à opinião que uma pessoa tem de si mesmo, sobretudo em relação a Deus. Pobreza de espírito é quando a gente olha para Deus e a gente se encontra como alguém extremamente necessitado da presença do Senhor na nossa vida. Mas a mansidão diz respeito ao meu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Mansidão diz respeito sobre a minha escolha de uma atitude interior que reflete na minha atitude exterior. A palavra que no grego original, no hebraico, ela tem uma conotação de atitude humilde e gentil para com os outros, determinada a partir de uma visão correta de si mesmo. Uau, preste bem atenção nisso, porque é a partir de uma visão correta de si mesmo diante de Deus que nós conseguimos trilhar um caminho diferente nessa terra e mais tratar as pessoas de forma diferente que nos rodeia. Jesus aqui está afirmando: feliz será quem escolher ter uma atitude de mansidão. Estes herdarão a terra, porque escolheu entregar a sua vida a Deus. Preste atenção nisso, porque a mansidão não é não vem da própria natureza humana, é uma qualidade adquirida através da presença do Senhor. Mansidão não é simplesmente o fato de a gente achar alguém fraco, alguém carente. Não, a palavra mansidão vem na raiz de inclinar, se curvar, conceder, no sentido de se submeter. Por isso o termo implica a ideia de ser submisso, ser despretensioso. Alguém manso é alguém que tem o seu interior tratado pela presença do Senhor e faz a diferença no seu exterior. O uso desta palavra que a gente encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento faz a gente entender o sentido original que nos leva a compreender sobre uma reinclinação para a ação do Senhor na nossa direção. Enquanto o mundo talvez nos ofereça propostas de nos movermos e vivermos de forma contrária à mansidão que Jesus está dizendo aqui, o Senhor quer nos direcionar como homens e mulheres que podem herdar uma terra prometida de Deus através de uma atitude hoje aqui enquanto estamos na terra. O salmista diz no Salmo 37:11, que é a mesma referência que Jesus usa nesse texto:
mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Você sabia que tratamos a outra pessoa a partir de como nós nos vemos? Você sabia que o seu tratamento para com o seu próximo, para com alguém próximo a você ou com a sua família, ele vai muito de acordo com como você se vê? Por isso que as pessoas mais estão aí fora e com tanta maldade que o mundo está, porque as pessoas não se veem pessoas boas, não se enxergam diante do Senhor uma possibilidade de mudar o seu coração, de mudar a sua mente, mudar e transformar a sua vida. O mundo está tomado pela maldade humana, mas porque o homem tem estado distante de Deus cada dia mais. Isso é bíblico, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, porque a iniquidade aumentará. Quanto mais distante de Deus, mais a nossa natureza vai reinar. E quando a nossa natureza reina, não vem mansidão, vem maldade. Porque a natureza do ser humano, ela é caída. Distante de Deus, irmãos, nós não somos bons. Aliás, nada bom do que vem de nós mesmos. Vem da presença do Senhor na nossa vida. Então repare bem, porque alguém que é ferido, ele trata as outras pessoas para ferir. Alguém que é frustrado, ele normalmente trata as outras pessoas com essa mesma dimensão. Mas alguém que é curado no Senhor, ele trata as pessoas buscando curar as pessoas. Alguém que é bem resolvido em Jesus, ele trata as pessoas através da sua vida resolvida em Deus. Por isso que eu acredito nessa expressão como uma verdade. E isso precisa nos fazer olhar para a forma que nós temos tratado as pessoas e nos ensinar, talvez, a mudarmos a partir de hoje. Porque você trata os outros a partir de como você se vê. Você sabe que alguém que vive na mentira, ele acha que todos mentem, e ele trata as pessoas assim. Você sabe que alguém que vive no engano, ele trata todo mundo assim porque ele acha que todo mundo faz igual. Porque a forma de a gente olhar para nós vai nos fazer olhar para o outro. Isso é um tempo de correção do Senhor, porque eu creio que Deus preparou um lugar para mim, para você, e não só para você, mas para toda a sua família. Mas a sua família será alcançada através de você, através de uma mudança interior que vai refletir no exterior. A palavra aqui no original é praus, traduzida por humildade, se submeter, se reverenciar. E aí isso faz a gente se olhar de forma diferente. Você precisa se ver como o Senhor te vê. Você precisa se ver não como as pessoas te veem, ou como as pessoas te apontam, ou como as pessoas até colocam rótulos sobre você. Você e eu precisamos nos ver como Deus nos vê, como o Senhor olha para nós. E aí, à medida que eu e você mudamos a nossa forma de nos enxergarmos, mudaremos a forma de tratar as outras pessoas. Mudaremos a forma de tratar nossa família, nossa casa. Ei, você quer que o teu casamento comece a mudar? Comece a mudar a forma que você se enxerga dentro do teu casamento. Você quer alcançar a tua família? Comece a mudar a forma que você se vê dentro da sua família. Porque às vezes, a gente pela criação mesmo, a gente se vê o menor da casa, o mais humilhado, o mais escanteado, o mais esquecido. E aí a gente se vê assim, sabe, irmãos, a gente vive uma vida assim de rejeição, uma vida de coitadinho, uma vida de lamentações. Deus não te fez para você viver assim. Deus quer empoderar você para ser luz na sua casa, para você brilhar no seu lar, brilhar na sua rua, na sua comunidade. Eu creio nisso. Por isso que ele trabalha na nossa identidade, fazendo com que a gente se enxergue de forma diferente. Enquanto o diabo vem, porque o trabalhar do diabo desde do Éden, irmãos, com Adão, foi tirar a imagem e semelhança de Deus na vida de Adão. E ele continua a fazer a mesma coisa, porque ele sabe que quando ele faz a gente perder a imagem e semelhança, a gente já não se enxerga mais semelhante a Deus, a gente não se enxerga mais a sombra do Senhor aqui na terra. A gente vai tratar as outras pessoas assim. Nós não acreditamos mais no poder do Evangelho, não acreditamos mais na oração, não acreditamos mais que existe eternidade com o Senhor, e acabamos desistindo. Sabe por quê? Porque Ele começa a mudar a nossa forma de nos vermos. E a gente se entrega
a gente não dá mais valor ao nosso corpo, a gente não dá mais valor ao templo do Espírito Santo, a gente não dá mais valor ao nosso interior, à presença do Espírito Santo em nós. Sabe, irmãos, Jesus falou aqui nessas bem-aventuranças coisas profundas, trazendo novamente a essência que Deus criou o homem. Porque quando Jesus diz assim, olha, bem-aventurado, ou seja, mais feliz é aquele que são mansos, porque esses vão herdar a terra. E aí essa mansidão começa através de uma atitude de ser honesto consigo mesmo diante de Deus e se reconhecer em Deus. Mansidão, irmãos, é manter a calma e o respeito em situações talvez que sejam mais irritantes. Por quê? Preste atenção nisso. As situações e as circunstâncias não dizem quem você é. O problema não está em as coisas que as pessoas fazem na sua direção. O problema está em o que você faz com isso. A dificuldade não está nas pedras que lançam sobre nós, ou nos dedos apontados, ou nos comentários. A grande problemática desse tempo é o que nós estamos fazendo com isso. E aí tem pessoas que perdem o controle por causa disso. Manso é alguém que quer procurar a paz e fazer o bem, que confia e espera no Senhor e que guarda o seu caminho. A mansidão impede a violência e o desrespeito. Há quem associe manso à fraqueza, mas não tem nada a ver alguém manso com alguém fraco. Você conhece alguém que é manso? Conhece alguém perto de você que você diz assim, uau, essa pessoa é uma mansidão? Conhece? Quantos conhecem alguém perto de vocês? Mas você não vai ver essa pessoa tão fraca assim, porque mansidão não é fraqueza, mansidão não é covardia, porque essas coisas, na verdade, elas vêm para gerir erros na vida de alguém. Fraqueza, covardia, não vem de Deus, mas mansidão é fruto da presença do Senhor na nossa vida. Você entendeu? Amém? Muitas vezes pessoas mansas são descritas como pobres, aflitas, ignoradas pelos poderosos. Mas não, mansidão é uma atitude interior. Mansidão não é um sentimento, mansidão é uma decisão, é uma atitude que começa dentro e vai refletir fora de mim, diante das circunstâncias. E são no dia a dia que nós somos provados nesse contexto. Porque Jesus não preparou a terra para mim e para você, mas Ele só vai nos receber se nós trilharmos esse caminho até lá. E aí, o caminho mais excelente, chamado atitude, está na decisão de agir em direção ao Senhor e esperar que o seu favor transforme o meu coração em uma linda fonte de amor. Porque todas as vezes que eu estou diante de uma situação e eu tenho uma atitude em buscar ao Senhor para reagir ou para resolver, tenha certeza que Ele vai me transformar um pouco mais diante dessa situação, para que eu reaja de forma correta. É isso que o Senhor quer de nós. O significado básico de mansidão é o de ser suave, ser meigo, ser paciente, referindo-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas, que expressam gentileza, ou seja ligado à cortesia, a considerar o próximo, a honrar as pessoas. Uau! Preste atenção, porque Deus deseja isso em você. E através do seu Espírito, Deus quer fazer isso aflorar de uma forma maior ainda agora, nesse tempo, nessa geração. E aí, pastor, o que eu preciso fazer para buscar a mansidão? Por quê? Porque 3 coisas eu quero dizer a você nesse dia. Por que nós precisamos buscar a mansidão? Primeira coisa que nós precisamos buscar a mansidão é porque Deus valoriza isso. Deus valoriza, tanto é que Jesus diz, ei, os mansos herdarão um lugar que Deus preparou. Deus valoriza isso e a gente não pode esquecer desse detalhe.
Deus valoriza as coisas que são frequentemente ignoradas pelas pessoas. Tem coisas que o mundo ignora, irmãos, e está aos nossos olhos, está diante de nós. Mas eu e você não podemos ignorar coisas que são valorizadas pelo Senhor. Você entendeu? Às vezes a gente valoriza o que Deus desvaloriza, e a gente desvaloriza o que Deus valoriza. Tem tanta gente dando valor a tanta coisa que Deus desvaloriza, que Deus não dá valor, que Deus recrimina, que Deus não se agrada, e tem tanta gente dando valor a isso, enquanto tem coisas que a gente sabe que Deus dá valor, que Deus se agrada, que Deus, ele diz uau, que é esse, quem é essa? E a gente não dá valor às vezes, a gente desvaloriza, irmãos, tão facilmente, como por exemplo a mansidão. Às vezes a gente não dá tanto valor. Pastor, eu tenho que ser agora uma pessoa. Eu não vou ser besta não, pastor. Que história é essa? As pessoas vêm, me maltratam, falam de mim, eu vou ficar calado, pastor. Que conversa? Eu vou falar de mim, eu vou falar também. Não é assim, irmãos, naturalmente que a gente faz? Pisou no meu dedo, eu vou pisar também. Ela é que me aguarde. Ela está pensando o quê da vida dela? Será que a gente está valorizando o que Deus valoriza? Sabe, irmãos, que Deus valoriza isso como algo incomum no ser humano, porque foi o próprio Deus que colocou no homem. Ao soprar sobre o homem o seu espírito, Deus colocou a mansidão. Paulo diz isso em Gálatas 5, do fruto do Espírito está lá, mansidão, irmãos. Então vem de Deus na sua direção. Preste atenção, porque o que vem de Deus na sua direção, você não pode desprezar, você tem que valorizar. Dê valor. Pedro ensina que a verdadeira beleza não está na ostentação de roupas. Uau, nós estamos... irmãos, a gente dá tanto valor à roupa, à marca. A gente compra roupa por marca. Paga R$200 numa camisa porque tem uma marca. Não tenho nada contra, amém? Eu uso também. Como eu também uso sem marca. Aliás, eu uso a roupa que fica boa em mim. Sou muito apegado a essa questão de marca. Mas, irmãos, nesse mundo aí fora, as pessoas dão valor a coisas que Deus não valoriza. Amém ou não? Jesus olhou certa vez e disse assim: por que você anda tão ansioso com o que você vai vestir amanhã? Por acaso Deus cuida de um pássaro e não vai cuidar de você, meu irmão? Pedro diz em 1 Pedro 3,4. Esse texto é tão confrontador, porque ele fala que a beleza não está na ostentação de roupa, de joias, de penteados, os cabelos. Meu cabelo até está crescendo, irmão. Tudo me convidando para ir no salão. Mas olha, a beleza verdadeira não está nessas coisas que são passageiras, porque isso aqui, irmão, passa, isso aqui um dia cai, as joias que a gente usa um dia não existe mais. Mas em Cristo perdura o caráter pessoal, motivado por uma vida transformada pelo Senhor. Um espírito manso que tem muito valor para Deus. Sabe, Deus valoriza mais o espírito que está em você do que a roupa que você veste. Deus valoriza mais o espírito que está em você do que as joias que você usa, de que o carro que você anda, de que a casa que você mora. Deus valoriza você mais do que qualquer coisa nessa terra, porque você tem valor para Ele. E Ele prepara um caminho que é eterno, irmãos. Roupa, daqui a 2 anos talvez não exista mais, mas você é eterno. E Deus preparou um caminho para eu e você estarmos lá nele. E você crê nisso, aplauda a Ele que criou você. Então às vezes a gente, irmãos, briga com pessoas porque a gente dá valor à roupa e não dá valor ao espírito de mansidão que tem que estar em nós. A gente fica de mal. Eu estou de mal de fulano, dentro da igreja. Não gosto de falar lá fora sem falar antes aqui dentro. Passa pelo outro e não fala. O que foi, tá?
faz que não vê. Fiquei chateado. Por quê? Porque fulano falou de mim. Ah, meu Deus. Tanta coisa mais importante para você dar valor. Amém? Algo divino, uma característica do Espírito do Senhor, não é algo aparente, irmãos, mas é algo do coração. Maior valor para Deus não está no que eu faço ou no que eu uso, mas antes disso está em quem eu sou diante do Senhor. Sabe, o exemplo que eu amo é a parábola do fariseu e publicano, Lucas 18. Uau! Jesus nos ensina aí para deixar de boca aberta, princípios são preciosos. Jesus diz, havia 2 homens que estavam orando, um era fariseu, o outro publicano, e o fariseu orava dizendo assim, Senhor, eu não sou como esse aí, eu sou muito melhor, eu dizimo, eu oferto, eu estou no culto todo domingo, eu estou na célula, olha, eu sou o cara, olha minhas roupas, olha, eu só uso um relógio bom, um sapato, eu sou o cara. E Jesus dizia assim, do outro lado estava um publicano que nem tinha coragem de erguer os seus olhos diante do Senhor, tamanha era o reconhecimento que ele tinha. Uau, irmãos, eu pergunto a você, uma pessoa dessa que não se reconhece, como ela trata o outro? Ela trata com valor alguém, o próximo? Mas uma pessoa dessa que ele olha para Deus e diz assim, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso me libertar, eu não sou digno, Senhor. Jesus diz assim, quem você acha que subiu para casa justificado? E olha que ele usa o publicano, sabe, irmãos? Porque o publicano, diante da religião judaica, era pior do que o fariseu, porque o fariseu era um religioso, mestre da lei, um doutor da lei, ensinava a palavra. Mas o publicano era aquele que roubava as pessoas, roubava impostos, enganava o próximo. Jesus está dizendo assim, ei, pode ser o pior pecador, mas quando ele se humilha diante de mim, ele se levanta, eu levanto, ele transforma a sua vida, eu restauro e uso ele na geração. Porque para o Senhor não importa o que a gente faz, irmão, importa em quem nós somos. E o Senhor precisa encontrar em nós esse espírito manso, que não é ser fraco, é ser cordial, é ser gentil, é ser humilde, é se submeter ao Senhor, é abrir mão às vezes, sabe, irmãos, da nossa razão para ganhar um coração. Quantos corações a gente não tem perdido porque a gente não tem coragem de abrir mão da nossa razão, porque eu sou o cara, eu sou muito melhor do que esse, eu toco melhor do que você, eu canto melhor do que você, eu deveria estar aí. Uau, irmãos, enquanto a gente se exalta demais, o Senhor nos rebaixa demais. Mas enquanto a gente se humilha demais, o Senhor nos exalta demais nessa geração. Porque não é sobre mim e você, é sobre a presença dEle na nossa vida, para fazer a diferença nessa geração. O fariseu aqui acaba impedindo a si mesmo de receber a justificação de Deus. Enquanto o publicano, irmãos, arrependido, humilde, ele agarra a oportunidade que Deus estava lhe dando. Ei, escute, cuidado com a satisfação consigo mesmo. Cuidado com a satisfação consigo mesmo, sabe? Esse parece ser um grande vírus neste tempo, que tem contagiado milhares de pessoas. Satisfação consigo mesmo. Como assim, pastor? Quando eu me comparo a minha bondade com a bondade do outro, e eu digo, eu sou superior, eu sou melhor, eu sou mais importante. Cuidado com esse vírus que tem contaminado milhões de pessoas e afastado pessoas do Senhor. Se eu tenho que me comparar, se comparo com os padrões de Deus, olhando para o que Jesus ensina, olhando para o que Deus nos ensina com a sua palavra, aí, meu irmão, eu serei alguém manso nessa terra. Eu serei alguém diferenciado na minha casa, eu serei alguém diferenciado na rua que eu moro, na comunidade que eu faço parte, na cidade. Deus vai me usar para tocar em pessoas, através do espírito de mansidão. Então ele está disposto a justificar o pior dos pecadores, sempre o Senhor está. Tem gente, queridos, que desvaloriza o que Deus valoriza,
e tão sutilmente, na verdade, tão naturalmente, porque já virou uma rotina. Mas hoje o Senhor quer nos despertar o nosso coração para a gente alinhar as nossas prioridades, nossos valores, e Deus começar a fazer uma linda obra e fazer algo incrível na minha direção e através de mim. Sabe, Salomão externou 7 coisas que Deus detesta e uma abomina. 6 coisas e uma abomina. Está lá em Provérbios capítulo 6. Queria ler para posso? Amém? Amém ou não? Vocês estão comigo? Estão comigo aí? Vou correr aqui, tá certo? Vou correr, Provérbios capítulo 6, talvez você não consiga abrir, mas eu vou só ler, do 16 ao 19, diz: 6 coisas o Senhor detesta, e sim, a 7ª ele abomina. O que é, pastor? Olha a lista, olha os arrogantes, Deus não dá valor. Quando a Bíblia diz Deus detesta, é porque Deus não dá valor, preste atenção nisso. Olha os arrogantes, Deus não dá valor. Língua mentirosa, Deus não dá valor. Mãos que derramam sangue inocente, Deus não dá valor. Coração que faz planos perversos, Deus não dá valor. Pés que se apresentam para praticar o mal, Deus não dá valor. Testemunha falsa que profere mentiras, Deus não dá valor. E o último, aquele que semeia inimizade entre irmãos. Uau! Deus não dá valor a essas coisas. Semear inimizade entre pessoas, semear contenda entre irmãos. Deus não valoriza isso. Isso não vem de alguém que tem um espírito manso. Então está na hora de a gente escolher uma atitude correta diante do Senhor, uma atitude de mansidão, é escolher a libertação sobre a obrigação da religiosidade. Porque às vezes a gente olha para a religião chamada igreja e a gente quer se mover num padrão em que a religião me dá a condição de eu julgar quem é mais santo, quem não é, porque olha para a roupa da irmã, olha para o cabelo da irmã, a irmã cortou o cabelo assim de lado, pintou de verde, o irmão está com a calça rasgada, o pastor está com a calça rasgada, isso é uma heresia, meu. Em cima do altar do Senhor. A calça está rasgada no joelho é porque é oração, viu? Muita oração. E a gente tem muito dinheiro para comprar calça, a gente vai usando essa mesma, amém? Mas vamos buscar dar valor às coisas que Deus valoriza. Amém ou não? Quantos estão comigo aqui? Porque eu preciso buscar a mansidão. Diga assim, porque Deus valoriza. Diga mesmo, porque Deus valoriza. Então escolha viver a libertação pela mansidão, do que viver a prisão pela irritação. Tem pessoas que estão aprisionadas simplesmente porque já estão sem paciência, já estão assim, não sabem mais tratar as pessoas próximas à sua família. Quantos não andam tão irritados com a família que não tem mais relacionamento? E aí vivem aprisionados. Irmão, você não percebe, mas você está numa prisão. Você vive aprisionado a essa realidade e não sabe. Hoje o Senhor quer libertar você, sabe, para que você não viva nessa condenação, viva obrigado a tratar as pessoas assim ou sendo tratadas assim. Hoje o Senhor quer libertar você através desse espírito de mansidão. Saiba que o espírito de mansidão nos leva à libertação e não à prisão. Quem é manso é livre, irmão. Pode ver, alguém que é manso é alguém livre. Livre das pessoas, sabe, a maior prisão que a gente pode viver é aprisionada a pessoas. E alguém manso é alguém bem resolvido, é livre das pessoas, porque as pessoas tratam mal, mas ele sabe tratar cordialmente a cada um. As pessoas vão lá e falam, mas ele sabe revidar com o bem. As pessoas falam mal, ele fala bem. As pessoas tratam mal, ele trata bem. Sabe por quê? Porque ele é livre, irmão, ele é bem resolvido. A família não reconhece, mas ele reconhece todos. A família não prestigia, mas ele prestigia a todos. Celebra a vida de todos. Alguém manso é assim. Olha para o teu lado, talvez essa pessoa que está ao seu lado é alguém manso. Se não é, profetiza sobre a vida dela. Eu declaro sobre ti o espírito de mansidão hoje. Vai te tomar, você vai ser possuído hoje pelo espírito de mansidão. Eu creio! E você não será mais a mesma pessoa. Você vai chegar em casa, a família vai dizer: o que aconteceu hoje? Você estava onde? Aí você normalmente você ia estourar e falar: você tem a ver o que com a minha vida? Você vai dizer:
Ah, meu amor, eu estava hoje na igreja do Senhor. Segundo, por que eu preciso buscar a mansidão? Porque eu preciso, irmão. É simples. Primeiro, porque Deus valoriza. Segundo, porque eu preciso. Você precisa, nós precisamos. Jesus ensina que o caminho para viver diferente é encarar o mal da carne natural do homem. A gente precisa encarar essa realidade. Que nós temos uma natureza má, perversa, caída. É a natureza pecaminosa de Adão sobre a nossa vida. Mas se a natureza de Jesus não reinar, a gente acaba tendendo para o mal. Mas quando a natureza de Jesus reina, aí a maldade fica de fora, fica de lado. Jesus está ensinando aqui que os mansos é uma atitude, é uma escolha, possuídos pelo Espírito do Senhor. Ninguém nasce manso, irmãos. Ninguém nasce manso. A gente precisa do Senhor para sermos pessoas mansas. Isso você não aprende numa faculdade, numa escola. Às vezes não aprende nem em casa. Você aprende aqui na presença do Senhor, na igreja de Jesus. Por isso que a igreja é muito importante na nossa vida. Somos de natureza maldosa. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e afastados de Deus estão. Até que você resolva dizer sim a Jesus. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Mas pastor, eu não me lembro de ter pecado. Você já herdou o pecado na sua vida quando você nasceu. Até quando você se submete à cruz. E aí o poder da cruz, ele te liberta do poder do pecado. Então, a malignidade é uma obra da carne, como Paulo diz em Gálatas 5. Malignidade é uma obra da carne, mas a mansidão é uma obra do Espírito. E a mansidão, ela vence toda a malignidade na nossa vida. Sim ou não? Sim, nós temos testemunhas aqui tão perto de pessoas que matavam pessoas, mas se entregou a Jesus. E agora é alguém que salva pessoas. Uau! Você pode aplaudir a Jesus porque só Ele pode fazer isso. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Certa vez a gente estava numa reunião, não aqui, mas na igreja, na central, uma reunião, no culto, no lar, aquele mover. Vamos orar, pega na mão do irmão. Quando a gente segurou, eu e ela, no meio ficou um jovem que era o pior matador da comunidade. Segura na mão, segurou. Quando a gente olha de lado, que ela olha para mim, e eu olho para ela, eu disse, é ele mesmo. Irmãos, a comunidade tinha medo desse rapaz, porque ele matava friamente qualquer pessoa. Ele não tinha escolha, só ele não gostar. Ele matava, ia lá, matava e pronto. E nesse dia ele estava lá, entregou a vida a Jesus. Uau! E a gente tem que crer, irmão. Ou a gente crê ou não crê que o Espírito Santo muda. Vamos botar para dentro de casa, recebe, senta na nossa mesa, vamos conversar e tal. E eu creio que o Espírito Santo empodera uma pessoa assim para ela se tornar uma pessoa mansa. De malignidade a mansidão na vida. De alguém que tirava a vida para alguém que salva vidas. De alguém que mandava vida para o inferno, agora está resgatando pessoas do inferno e levando para os céus, para a presença do Senhor, através de um espírito de mansidão. E ela não é mais a mesma pessoa, aquela pessoa violenta que batia na família, batia na mulher, batia nos filhos. Quando se ajoelha aqui e chora diante de Jesus, ele se torna a pessoa mais amável dentro de casa. Sabe, irmãos, a geração aí fora precisa disso. Precisa conhecer esse caminho mais excelente. Sabe, que nos faz ser pessoas diferentes. E aí a mansidão gera bondade, até diante dos que estão te massacrando. Mansidão não tem a ver com a ação das mãos, mas com o caráter e a essência do coração. Mansidão não é sobre o que eu faço, mansidão é sobre quem eu sou. Em Tito 3:2, a Bíblia diz que deem prova da mansidão, sem ser altercador. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, até eu ler aqui.
Altercador. Alguém sabe o que é altercador? Olha para essa pessoa e diz assim: não seja altercador, meu querido. Você talvez não sabe nem o que a pessoa está dizendo, né? Está chamando um palavrão, pastor? É uma palavra feia, é uma palavra esquisita. Altercador é alguém resistente a se submeter, alguém que é invencível, alguém que se acha demais. A Bíblia está dizendo: deem prova da sua mansidão, quebrando e não sendo altercador na sua vida. Sabe quando a gente se torna manso? Quando a gente quebra toda a resistência na nossa vida, toda a invencibilidade, todo o pensamento de nos acharmos pessoas merecedoras de algo, acharmos que somos melhores. Mansidão, irmãos, é traço de caráter, não é sinal de fraqueza, mas de verdadeira força. Os mais fortes são os mais mansos. Uau, porque para Deus trabalha, irmãos, não no nosso conceito de nós acharmos que o mais forte é quem vence. Sabe como o reino de Deus trabalha? Jesus diz assim: quem quiser ser servido, primeiro você tem que ser servo. Quem quiser ser o primeiro, constrangendo a maldade, você se torna modelo para um padrão sobre a verdade. Seja bom como Deus é bom. Paulo recomenda uma atitude diferenciada, Efésios 4, 1 e 2. Paulo diz: andeis de modo digno, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros. Paulo recomenda um caminho mais excelente. Você quer herdar a terra que o Senhor te deu? Suporte as pessoas que o Senhor colocou no seu caminho. Quer herdar o lugar que o Senhor preparou para você? Comece a olhar para as pessoas e preferir em honra a todas as pessoas que estão ao seu redor. Não importa quem seja, você tem que fazer a sua parte. Amém? Ande de modo digno com toda a humildade e mansidão. Mansidão é algo de atitude, irmãos. Fazer movido pelo interior, transformado, tratar todos com honra e preservar a unidade com todos. Sem mansidão não há unidade. Sem mansidão você não consegue viver bem com as pessoas, nem com Deus. Somos chamados para, além de crer ou servir a Deus, amá-lo e copiá-lo. Porque às vezes a gente quer servir a Deus, mas não quer copiar Deus. Às vezes a gente faz coisas para Deus sem Deus. Isso não vai funcionar, irmãos. Eu preciso me render primeiro a Deus, para depois eu ser usado por Deus nessa terra. Amém? Amém ou não? Mansidão é rendição, que é ter humildade, é ceder, desistir, admitir derrota, irmãos, baixar a guarda, se submeter, recuar, entregar-se. Uau! Ei, você não vai, escute, em nome de Jesus, não pense que você vai perder algo com isso. Você pode até perder talvez para o mundo, mas se você tem que perder algo, escolha perder para o mundo do que perder para Deus. Para Deus você não vai perder quando você toma uma atitude de mansidão. Você só vai ganhar mais galardão na sua direção. Uau, eu gosto de rimar as frases. Amém? Rendição implica em uma decisão tomada quando nenhuma outra é possível mais. Então deixa eu te dar um conselho aqui: pare de lutar para se autodefender. Pare de lutar para se autossatisfazer. Decida se comprometer com o Senhor e deixe Ele fazer ao seu favor, meu irmão. Porque enquanto você está lutando para se defender, enquanto você está lutando para satisfazer-se, Deus sai de cena. O Senhor sai de cena porque diz: não, uau, você está no trono, é você que resolve tudo, é você que faz, então tudo bem, você não precisa de mim, então fica à vontade aí. Mas um dia que você decide se render e dizer: não, eu quero me comprometer com o Senhor, e a partir de hoje eu vou deixar Deus fazer por mim, tenha certeza que o Senhor começa a trabalhar ao seu favor. Amém? Você crê? Então por que a gente precisa de mansidão? Porque a gente precisa. E terceiro e último, e não menos importante, eu preciso da mansidão porque o mundo espera por isso. Primeiro, porque Deus valoriza. Segundo, porque eu preciso. Terceiro, porque o mundo espera.
Primeiro, porque Deus valoriza. Segundo, porque eu preciso. E terceiro, porque o mundo espera. A Bíblia diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que o mundo espera, irmãos? É que os filhos de Deus demonstrem que são filhos de Deus. Simples, mas parece algo tão difícil. A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos que são filhos. Romanos 8, 19. A obra que Deus faz em você, Ele deseja fazer através de você. Tenha certeza disso. Se Deus está... Quantos aqui são mais libertos no Senhor? Levante sua mão, em nome de Jesus. Você não é liberto? Quantos daqui são mais libertos no Senhor do que a sua vida no mundo? Então tenha certeza que o Senhor libertou você, ou está libertando, porque Ele quer usar você na direção de alguém também. Se o Senhor está curando você, é porque Ele quer te usar como fonte de cura. Se o Senhor está prosperando a sua vida, é porque Ele quer te usar na direção de alguém para liberar a prosperidade também. Sempre será assim. A obra que Deus faz em mim, Ele quer fazer através de mim. Mas se a gente não tem essa mentalidade, a gente só vai receber a água do Senhor, vai tomar e pronto, achar que a água é só para satisfazer a minha vida. Mas a gente não pode ser consumidor. Nós precisamos ser um propagador da presença do Senhor. O mundo precisa, amém? O mundo precisa, o mundo espera. Ei, o mundo espera pela sua atitude. As pessoas querem ler a sua vida. A Bíblia diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Agora, qual o Deus que nós estamos apresentando para as pessoas? Sabe, seu maior ministério nascerá das maiores dores que você enfrenta. Existe mais alguém além de você. Existe mais uma família além da sua família. Deus não deseja que sejamos mais um na multidão. Uma atitude pode mudar. Ei, escute aí o que eu vou dizer. Porque a gente pensa assim, pastor, eu vou fazer uma atitude dessa, não vai mudar nada. Vai mudar o quê? E talvez uma atitude nossa não mude todo mundo, mas pode mudar o mundo de alguém. Porque assim, enquanto a gente pensar assim, essa minha atitude aqui de dar um bom dia para o meu vizinho, de dar um bom dia para a minha família quando eu acordo, não vai mudar nada, pastor. Talvez o mundo todo, mas vai mudar o mundo de alguém, sim, tenha certeza disso. Tenha certeza que a atitude de mansidão sua vai mudar o mundo de alguém que passar pela sua vida. Irmãos, a gente precisa pensar nisso. Isso é propósito de vida enquanto nós estamos na terra, você entendeu? Amém ou não? Amém. Jesus ensina que não serão os egoístas, aqueles que trabalham apenas para si, que herdarão a terra, mas aqueles que pensam nos outros, que honram os outros, esses terão a terra como herança. E essa terra, irmãos, que Jesus fala aqui, não são as riquezas desse mundo, mas no sentido escatológico, é a herança final que Deus tem para todos nós, para aqueles que se mantêm fiéis à palavra e possuem a essência de Jesus na sua vida. E eu estou diante aqui de uma geração de homens e mulheres mansas, cheios do Espírito Santo do Senhor, que tem dado valor às coisas que Deus valoriza, que tem buscado no Senhor aquilo que você precisa e que tem levado para o mundo aquilo que o mundo necessita. Eu creio que você é uma pessoa assim. Sabe, irmãos, olha, eu quero terminar aqui. A Bíblia fala de Moisés como um grande exemplo de um homem manso. Números 12, 3 diz, a mansidão não era o estado de espírito de Moisés, mas era o interesse de Moisés liderar o povo pelo povo. A mansidão de Moisés não estava no seu estado de espírito, porque mansidão não é estado de espírito, mansidão é atitude. É a atitude de eu viver, sabe, dando honra às pessoas, de ajudar pessoas, de eu me preocupar com pessoas, de eu dar prioridade a pessoas, sabe, de eu quebrar todo egoísmo na minha vida. Isso é mansidão. E Deus, quando fala de Moisés, diz: Moisés era o homem mais manso de todos os homens. Uau! Por que Moisés era mais manso? E Moisés não era mansidão de um estado de espírito, porque Moisés bateu com força na rocha. Mas era simplesmente pela atitude, o interesse de liderar o povo de Deus, o interesse de dar a sua vida pelo outro.
o interesse de às vezes abrir mão, sabe, do seu prazer, da sua comodidade e pensando no outro. Eu amo, sabe, viver isso, irmãos, a minha vida desde o dia que eu encontrei Jesus. Eu sempre digo, eu gosto de dormir menos para que você durma mais, durma melhor. Eu gosto de abrir mão das coisas que eu tenho para te ver feliz. Eu sou assim, sabe por quê? Porque eu entendo que eu tenho uma atitude de mansidão para fazer a diferença nessa geração. Foi para isso que o Senhor me chamou, me resgatou do império das trevas e me levantou no reino da luz do seu amor. Não é para outra coisa. Sabe, o maior exemplo que nós precisamos ter é Jesus. Mateus capítulo 11, alguém manso e humilde de coração. A Bíblia diz, Paulo quando vai falar de Jesus, ele fala isso também em Filipenses 2. Manso e humilde de coração, mesmo não precisando ser. Será que Jesus precisava ser manso? Jesus era Deus, mas Jesus fez questão de externar uma mansidão e uma humildade de coração, irmãos, para tocar em muitas pessoas. Ele escolheu se doar em favor do outro, isso é mansidão. Nós estamos acostumados a um mundo materialista, que precisamos ter, fazer, mostrar que somos alguma coisa, para as pessoas nos dar valor. Ei, você não precisa disso, o seu valor está no Espírito do Senhor na sua vida. Será que Jesus te ensinou isso? Com a própria vida dele? Não, sabe o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou que ele, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou e tomou a forma de servo. E como servo, ele serviu. Ele amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia e disse: agora eu vou lavar os seus pés, porque isso é um espírito de mansidão que se preocupa com pessoas. Tem sujeira na sua vida? Eu vou lavar você, para dizer que você vai trilhar um novo caminho. Não, ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Talvez a gente diga: eu não preciso fazer isso. E o Senhor dizendo: você deve fazer. Eu não preciso pedir perdão. Você deve fazer. Eu não preciso me humilhar para essa pessoa. Não é sobre humilhação, é sobre mansidão. Você deve fazer. Pastor, já fui tão rejeitado nesse ambiente, eu tenho que voltar lá. Se você é alguém manso, você deve fazer. Quantos estão me entendendo? Talvez seja isso, irmãos, que eu e você precisamos hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Sabe? Para que a nossa família possa conhecer o Senhor. Para que a nossa família possa sair do ambiente de perdição e ir para o ambiente de adoração a Deus. Hoje somos convidados a olhar ao nosso coração e encontrarmos essas marcas de mansidão de Jesus. Olha para o teu coração, será que você tem marcas de mansidão? Olha para as tuas atitudes externas, será que tem marcas de mansidão? Ou marcas de irritação? Ou marcas de agressão, porque você é alguém que agride as pessoas verbalmente ou até fisicamente? Ou será que você tem registros de alguém que é manso, não de fraqueza, mas de atitude, de cordialidade, de você poder dar honra à sua esposa, a seus filhos, a seus amigos, amigas? É isso que Jesus valoriza, irmãos, na nossa vida. E sabe, eu quero terminar aqui, só iremos ter a mansidão quando nós decidirmos ter verdadeiramente uma relação com a obra de Deus, com a redenção de Jesus e com a comissão do Espírito Santo. Sem isso nós não seremos mansos. Só teremos a mansidão quando a gente decidir ter a relação com Pai, Filho e Espírito Santo. Você está preparado? Fica de pé aí no teu lugar, que o Senhor possa abençoar o teu coração com o espírito de mansidão neste dia, em nome de Jesus.